Amados irmãos, uma alegria estar aqui, nesse planeta ainda, né? Essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus para vocês. Eu me lembro que, certa vez, em uma entrevista que fizeram com o grande evangelista Billy Graham, perguntaram para ele qual seria a maior surpresa, qual era a maior surpresa que ele tinha na vida, e ele respondeu assim: a maior surpresa da vida que eu trago da vida é o quão breve ela é. E de fato, meus irmãos, a vida é brevíssima. Deus nos dá o conhecimento do que vivemos, né? O conhecimento do passado. É até um pressuposto lógico para que possamos nos arrepender, entregar a nossa vida ao Senhor. Mas quando diz respeito ao conhecimento do futuro, isso não nos é dado. Mas o fato de nós não termos o conhecimento do futuro faz com que nós saibamos que há uma implicação prática importante disso. E uma das implicações práticas do nosso desconhecimento do futuro diz respeito aos nossos planos, como fazemos os nossos planos. Planejar é antecipar o futuro, planejar é isso. Isso é bom, isso não é errado planejar. Mas quando nós nos deparamos diante da perspectiva de que não sabemos o futuro, é importante que nós olhemos para as Escrituras e aprendamos como devemos planejar. Porque as Escrituras, elas nos ensinam que tolice maior não há do que a tolice de excluir Deus dos nossos planejamentos. Essa é uma das maiores tolices que podemos fazer quando planejamos o futuro, sabendo que nada sabemos sobre ele e excluímos Deus desse planejamento. Vejamos o que nos diz o apóstolo Tiago. É por isso que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras no capítulo 4 do livro de São Tiago. Vamos ler dos versos 13 ao 17 e depois nós voltaremos ao 13 e iremos nos debruçar com alguma pormenorização sobre cada um desses versos. Mas vamos lê-los agora de completo, Tiago 4, 13 ao 17. Assim dizem as Escrituras: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amados irmãos, conforme eu disse, vamos analisar agora esses versos com mais detalhes. Então eu peço encarecidamente que possamos voltar agora a Tiago 4:13. Vamos ler o verso 13, reler na realidade, né? Que as Escrituras dizem: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Qual é o erro aqui, meus queridos? Qual é o erro aqui que nos aponta as Escrituras? O erro é, conforme já adiantei, inclusive no começo, não é o plano em si. O erro é a origem de um plano. Este plano ao qual o apóstolo se refere nesse verso vem só da mente, e de lá vai para a verbalização. Planos assim, que buscam nas próprias pessoas a fonte do planejamento, erram fortemente. Não consideram algo que é essencial. A vida é breve e só Deus sabe o futuro. Interessante que certa vez, lendo uma obra de um dos grandes pregadores, né, como vocês sabem, Charles Spurgeon, inclusive há livros ali na nossa biblioteca para emprestar aos membros que quiserem, não é?
Nós temos uma biblioteca aqui que as pessoas podem livremente pegar livros, ler e devolver. E tem muitos livros do Spurgeon ali. Então, certa vez, lendo uns livros de Spurgeon, ele disse assim, ele disse que há duas grandes certezas, ou grandes certezas sobre as coisas do futuro. Uma é a certeza de que Deus conhece o futuro, e a outra é que nós não sabemos o que acontecerá. E é exatamente isso sobre o qual estamos nos debruçando, que estamos repisando, que nos lembra o apóstolo Tiago, já no verso 14. Então vamos ler Tiago 4,14. Olha o que as escrituras nos dizem. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Que tipo de vida você tem? Que tipo de vida você está levando? Como tem sido a sua vida? Esse que é a sua vida não é uma pergunta filosófica, é uma pergunta que deve martelar a sua própria existência. Como tem sido a sua vida? Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. E como você tem vivido hoje? As escrituras continuam. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Amados irmãos, uma certeza que nós indubitavelmente temos é a de que, fora do Senhor, qual é o nosso alicerce aqui nesta terra? Fora do Senhor, que segurança temos em nossa vida? Portanto, eu repito, tolice maior não há do que planejar sem entender quem Deus é e sem entender o que é a vida. O planejamento, meus queridos, de sua vida, fora da perspectiva correta do que ela é, ou fora da perspectiva correta de quem Deus é, não passa de um aglomerado de palavras vazias. Amados irmãos, é importante que nós prestemos atenção ao que nos dizem as escrituras. Nós que somos cristãos, temos que ajustar a nossa visão de mundo, temos que analisar a nossa cosmovisão, temos de alinhar a forma como nós planejamos a nossa vida em todos os seus aspectos. Originalmente, inclusive, essa carta de Tiago nesse trecho é dirigida às pessoas que fazem negócios. Até os negócios, ou principalmente eles, têm de ser alinhados com o plano de Deus para a nossa vida. Somente assim é que nós cristãos poderemos exercer o nosso chamado. Eu sempre digo brincando assim, tem gente que diz, eu não sei qual é o meu chamado. Aí eu digo, me procure que eu sei qual é o seu chamado. E eu sei qual é o seu chamado, não é por nenhuma revelação específica, é porque o chamado de todo cristão é um só. É o chamado para impactar o mundo com a luz de Cristo. Este é o chamado de todo cristão. E eu já disse aqui deste púlpito tantas vezes, né? Eu digo assim, já estou com a boca mole de tanto falar isso. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Por que que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não somos imediatamente arrebatados ao céu? Por quê? Porque pela lógica, se eu tivesse que pensar no Evangelho, de acordo com a minha lógica, no momento em que eu genuinamente, de coração, entregasse a minha vida a Jesus, imediatamente eu seria arrebatado ao céu. Por que que nós não somos? Só há uma resposta possível para esse questionamento. É porque Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós que ficamos aqui na terra. E este propósito não é outro, senão o de refletir a luz de Cristo para o mundo em trevas. Nossos planos, meus queridos, têm de ser os planos de Deus e não o contrário. Muitas vezes nós queremos convidar Deus para o plano que é meu, que é nosso, que é seu. Não, nós temos que adequar os nossos planos aos planos do Senhor. Interessante que quando queremos que Deus venha para os nossos planos, sem que tenhamos consultado Deus quando planejamos, nós estamos exercendo aquilo que as Escrituras chamam de idolatria. Porque o Deus que chamamos para se adequar à nossa mente é o Deus que é projeção da nossa mente. E esse é o tipo mais agressivo de idolatria contra Deus. Tente fazer isso com a pessoa do seu lado, a sua esposa, sua mãe, seu irmão.
Tente dizer para ela que ela não é como ela é, mas ela deve ser como eu projeto que ela seja. É isso que se faz em relação a Deus, quando se quer trazer Deus para os próprios planos e não se quer adequar os seus planos a Deus. O verso 15, que é o verso subsequente ao que lemos, o 14 do capítulo 4 do livro de São Tiago, nos diz isso. Vamos a ele, Tiago 4,15. As escrituras dizem: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, se for dos planos do Senhor, será também dos meus planos. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e aquilo. O que isto quer dizer, meus amados irmãos? Primeiro, se o Senhor quiser, viveremos. É Deus que está no governo de nossa vida. Ele está no controle de se viveremos daqui a 1 minuto ou não. É Ele que está no controle. Interessante que o apóstolo Paulo, lá no livro de Lucas, na realidade no livro que Lucas escreveu, Atos, no capítulo 18, no verso 21, ele coloca em prática esse entendimento. O Atos 18, 21, quando ele volta lá ele está partindo de Éfeso, ele diz assim, voltarei se for da vontade de Deus. Voltarei se for da vontade de Deus. É Deus que sabe quando nós morreremos. E também tem algo mais, conforme nós vemos aqui: se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Não só é Deus que sabe quando viveremos e quando morreremos, mas também é Ele quem sabe o tempo de todas as demais coisas. Eu, pessoalmente, sempre tive um grande problema com isso. Em esperar o tempo de Deus, em saber o tempo de Deus para as coisas, não é? Engraçado que a pastora até me chegou ao celular dela uma pregação que falava disso, de um pastor que prega muito bem, chamado Luciano Subirá, vocês devem conhecer, e falava desse tema interessante, sobre a paciência. E é interessante, e é um problema grande que eu tenho sobre isso. Há 2 semanas aqui, aliás, eu preguei um sermão cujo texto base era a 2ª epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 10 a 15, que diz assim: um sermão sobre mentoria cristã, como o pai deve ensinar o filho, e todo tipo de mentoria dentro da cosmovisão cristã. Então, na 2ª epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 10 a 15, as escrituras dizem assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. E aqui eu faço um foco, eu sublinho essa questão com a qual eu tenho muito problema. Eu tenho esse problema, chamado a minha paciência. E ali eu falei, inclusive, naquele sermão que está na internet, sobre essa dificuldade com a paciência, de saber o tempo de Deus para as coisas certas. Sempre quis que as coisas acontecessem mais rápido do que era o tempo do Senhor. Sempre quis. E isso é um erro. Aliás, as escrituras nos dizem que não é apenas um erro, é um pecado. É um pecado. Pois quando fazemos isso, é como se disséssemos assim: Jesus não é o Senhor que saberá a duração da minha vida, nem é o Senhor que saberá o que eu tenho ou não tenho de fazer, e muito menos quando eu tenho ou não tenho de fazer. Quanta tolice, amados irmãos. Aliás, vejamos o que nos dizem aqui, o que nos diz o verso 15, o verso 16 e 17, do capítulo 4 de Tiago. Nós lemos o 15, vamos ver o 16 e o 17 do capítulo 4 de Tiago, se não é isso. As escrituras dizem: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões,
Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois. Quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós sabemos que devemos agir de acordo com o plano do Senhor, no tempo do Senhor, e se assim não o fazemos, cometemos pecado. E o pior é o seguinte, que quando este nosso erro, como era o meu, tem a roupagem de fazer a obra do Senhor, é muito pior, porque nós passamos sem sentir a focar na obra a ser exercida, e o foco que deve ser em Cristo é esvanecido. Por mais que você trabalhe para o Senhor, o seu foco não pode ser no trabalho para o Senhor. O trabalho para o Senhor não pode ocupar o lugar do Senhor. Deus é que nos dá o plano. A nós cabe obediência e diligência. O que chegar às nossas mãos, nós temos que fazer com diligência, com dedicação, mas sem perder de vista que nós devemos focar no Senhor. O grande problema que eu tinha, e Deus tratou comigo nesta semana, e eu que pensava que a pedagogia lá do sertão era raiz. Eu pensava que a pedagogia lá do sertão era a pedagogia raiz, mas Deus me ensinou de outra forma, não é? Como vocês sabem, amanhã faz uma semana que eu morri e ressuscitei. Jogava tênis com meu amigo Joelson, que me dá a honra de estar aqui presente. Joelson que liderou um programa imenso aqui da igreja, importantíssimo do esporte, que está aqui. Aí eu olhei lá, Joelson, no vídeo, quando é 17 horas, 7 minutos e 45 segundos, em um dos intervalos eu me encosto lá na grade da quadra de tênis, que tem um poste de ferro encostado à grade, e ali eu tenho sofre a corrente elétrica, não é? E depois, vendo o vídeo, conversando com o Joelson, nós vimos o quão terrível aquilo foi. Foram 35 segundos, vimos pelo vídeo, da corrente passando, sendo eletrocutado. Joelson foi para cima, Deus protegeu o Joelson também de levar um choque sobrenaturalmente. Ele narrou que dava grandes murros assim no meu peito, para que eu caísse. No 36º segundo eu caio, né? Joelson me puxa para o meio da quadra, ele é da área de saúde, ele faz aquele procedimento de ressuscitação, durante 1 minuto e 20, né? Eu tenho uma parada aí por quase 2 minutos, e volto, e ele narra que é uma coisa horrível, que eu emiti um grito constante, que babava muito por conta do choque, e tem uma parada cardíaca, e miraculosamente Deus interveio, né? Eu estou aqui sem sequelas. A única coisa que eu não me lembro era o placar do nosso jogo, porque possivelmente estava perdendo. E se o Galego se lembrar, anota para a gente continuar esse jogo. Não era o diabo que iria determinar a data da minha morte. Será o Senhor. O inimigo de nossas almas, amados irmãos, havia preparado uma grande cilada. Não só para mim, mas uma cilada para a saúde psicológica, inclusive da minha própria família. Fazia exatamente 4 anos da morte da minha sogra, exatamente 4 anos, naquele mesmo dia, foi dia 3 de janeiro, 4 anos da morte dela, e uma pessoa de quem gostávamos demais, aliás, uma pessoa que deu total apoio a essa igreja, antes mesmo de ser cristã. Ela era quem mais vinha aos cultos, antes de ser cristã, não faltava um dia. Uma pessoa por quem eu tinha um maior amor e admiração, ela faleceu, não é? Depois eu falo mais um pouco sobre isso, mas o que eu quero lhe dizer da cilada não é só a data. Quando depois que, com os procedimentos que Deus usa, Joelson, eu ressuscito, já haviam lá, não sei quem foi, chamado a SAMU, que é aquele sistema de ambulância. A ambulância chega, aquele procedimento todo, aquele negócio, aí me colocam lá
na ambulância, tudo. Aí a médica olha para mim e diz assim: não foi a sua, ela tinha visto já a Camila, disse: não foi a sua esposa que perdeu a mãe, que levou uma queda, não foi sua esposa, foi. Aí ela disse: fui eu que estava na SAMU. Fui eu que estava na SAMU, naquele momento que foi resgatá-la. E eu sou levado para o mesmo hospital e para a mesma sala de ressuscitação em que minha sogra ficou. Mas, meus amados irmãos, Deus é mais. Assim como fez com Neemias, né? Depois vocês leem lá no livro de Neemias, no início do capítulo 13, Deus transformou maldição em bênção. E a partir daí eu de fato cresci muito, né? Essa semana foi muito importante para mim. Finalmente eu aprendi que tudo é no tempo do Senhor. Eu aprendi isso, dessa pedagogia raiz, né? Não que Deus tenha feito isso, mas Ele se aproveita de tudo de mal que acontece a nós e transforma para a bênção, para o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Finalmente eu aprendi que é no tempo do Senhor, que Ele está no controle da vida daqueles que o amam. Nossos planos devem ser 100% os planos dEle. Aprendi que devemos descansar nos braços do Pai e dizer: Senhor, o que chegar às minhas mãos, eu farei. Obedecerei, farei com diligência. Senhor, coloca em minhas mãos aquilo que o Senhor quiser, e no tempo que o Senhor quiser, eis-me aqui. Mas temos de ter a perspectiva de que há o tempo do Senhor. Eu aprendi que a nossa oração deve mesmo ser como disse Jesus, né? Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, verso 42, as Escrituras nos dizem, quando nos registram a passagem, quando ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso, amados irmãos, sinceramente, genuinamente, não da boca para fora, mas algo que está impregnado em nosso coração. Além desse aprendizado, Deus fez muito comigo também, e se assim vocês me permitem, eu gostaria de compartilhar algumas dessas coisas com vocês. A primeira é que, diante de todo aquele desespero, né, narrado pelo meu grande amigo Joelson Ferreira e registrado pelas câmeras, inclusive eu até coloquei o vídeo disponível na internet. Não está no canal Defesa da Fé, está em outro canal que eu tenho, mas se você quiser achar, você pode procurar Pastor Tassos Licurgo Choque. Vocês vão achar, para ficar claro qual é o poder do Senhor. E uma das coisas que eu aprendi foi o seguinte: diante daquela situação terrível, não é? O Joelson narra para mim de estar babando o tempo todo, emitindo um grito constante, daquele desespero exterior, tudo. Para mim, se eu tivesse que narrar da minha perspectiva o que ocorreu, foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência maravilhosa. Assim, né? Estava sendo eletrocutado, acho que, não sei se dá para ver aí, a corrente entrou por aqui, tem uma saída de parte aqui. Estava sendo eletrocutado e todo aquele terror para que vê de fora deve ter sido uma coisa horrível, mas para mim, eu lhes digo, amados irmãos, uma paz e uma tranquilidade indescritíveis. Mesmo quando voltei, e Joelson está aí, quando voltei, talvez fosse o mais calmo dali. Mas você sabe por quê? Porque eu não estava ali. O Senhor permitiu que tudo isso ocorresse, mas não me abandonou um segundo sequer. A corrente passava ali pelo meu corpo, e Joelson me narrou que quando viu, disse, das palavras que ele me narrou, disse: Deus me ajude aqui, Tassos não pode morrer agora. E quando eu abro os olhos e estou calmo, a primeira coisa que eu vejo é Joelson saindo em cima de mim, que estava fazendo a massagem cardíaca. Ele até pediu para outra pessoa lá que chegou depois ficar em pé em cima de mim, porque tem que baixar 5 centímetros aqui, não estava fácil. Aí tem Bruno, um amigo meu, que diz: rapaz, sua carcaça é boa, viu? O osso é forte mesmo.
Mas quando eu abro os olhos, eu vejo Joelson levanta as mãos aos céus e diz: obrigado, Deus, né, por tudo. E Deus estava envolvido também na vida dele, tanto que ele não sofreu, né, a situação do choque. Mas Deus não me abandonou um segundo sequer. A corrente passava pelo corpo, né, queimava de fora para dentro, e como vocês sabem, também queima de dentro para fora. Quando a parte da corrente sai aqui, ela passa pelo braço, o braço não está necrosado, os movimentos perfeitos, mas a corrente passa por aqui. 35 segundos, eu lhes digo, não senti um só pingo de dor, não senti tristeza, não senti angústia, não senti medo, não senti absolutamente nada desse tipo. Senti apenas uma paz e tranquilidade que inclusive a linguagem tem dificuldade de descrever. O que eu senti é indescritível, inenarrável, indizível. Amigos, isso me ensinou muito, e aqui eu passo para vocês: não devemos fazer doutrina da experiência de ninguém. Não é doutrina da minha experiência. A minha experiência é uma confirmação de uma doutrina bíblica que tem em vários lugares, disponível a todo cristão, que está inclusive na passagem de Estevão. Veja se não é por isso que Estevão passa quando é morto. Abra lá no livro de Atos, no capítulo 7, vamos ler dos 54 a 60. Olha o que as escrituras dizem aqui. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amados irmãos, essa paz, esses momentos da dor, ou momentos em que a morte do cristão está descrita nas Escrituras, e eu tive a oportunidade de passar por essa experiência, é uma paz que está disponível para mim e também para você. Isso é para todos que estão em Cristo Jesus. Como eu falei que há 4 anos, né, minha sogra faleceu, e uma pessoa, conforme eu disse, de quem gostávamos muito, e ela levou uma queda, levou uma pancada na cabeça e teve um derrame cerebral, encefálico, e ficou algum tempo ali, e nós achávamos que ela tinha eventualmente passado por algum sofrimento antes de falecer. Mas agora é que, embora a certeza viesse da fé na palavra do Senhor, quando nos é dada a oportunidade de experienciar algo que comprova a nossa convicção, fica ainda mais forte. Posso dizer, até em relação à minha sogra, ela não estava ali, ela já estava com Deus na mesma paz e tranquilidade que eu experienciei. Outra coisa importante para nós sabermos quanto a parentes e pessoas queridas que temos que são cristãs e morrem, é isso. Mas também tem o seguinte: imagine se eu tivesse morrido e não voltado. Hoje nós teríamos aqui um culto diferente, pelo menos um outro clima. Talvez alguns estivessem dizendo assim: como o pastor sofreu, eletrocutado, quanta dor, uma parada cardíaca, angústia, sem ele poder se mexer, porque as ondas tomam conta do seu corpo, sem ele poder se mexer. Já pensou? Estariam falando isso, uma ou outra pessoa. Mas agora nós temos a convicção não só das Escrituras. Eu tenho a oportunidade de falar para vocês que Deus muda o destino, Deus muda a naturalidade do mundo, impõe a sua sobrenaturalidade para aqueles que entregaram sua vida ao Senhor. Aprove a Deus, amados irmãos, que eu estivesse vivo hoje aqui. E isso serve também para que lhes seja confirmada uma doutrina que é escritural, que é bíblica, que a morte para o crente não é como a morte para aquele que rejeita o Senhor.
Interessante, né? Eu não sei se foi... na literatura nós temos uma descrição terrível de uma morte, que eu não sei, existe essa descrição na literatura, que é da morte de Goethe, que diz que na hora de morrer ele gritava: mehr Licht, mais luz, mais luz. A morte para o crente não é assim. A morte para o crente não é assim. Se eu já não tinha medo de morrer, agora é que eu não tenho mesmo. Agora é que eu não tenho mesmo. E que vocês sejam acrescentados nessa perspectiva. Que pelo menos aqueles que me ouvem, a fé deles seja pelo menos do tamanho de um coronavírus. Pelo menos isso. Se Satanás queria me destruir, agora é que ele está mais revoltado ainda, né? Porque, meus amados irmãos, de tudo isso, quando passamos, nós saímos radicalmente fortalecidos em uma convicção. E convicção que o apóstolo Paulo diz ali na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, vamos ler dos versos 19 ao 21, em que as escrituras dizem assim: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amados irmãos, eu tenho que chamar a igreja, né, todos que estão aqui, que me ouvem aí pelos meios da internet, os podcasts e etc. Nosso Deus é um Deus vivo. Nós não podemos cultivar um cristianismo de um Deus morto, em que ficamos cambaleando sobre as próprias pernas diante da menor dificuldade que acontece. Nosso Deus é um Deus vivo, e é por isso que temos que dizer do fundo do nosso coração que o nosso plano será o plano do Senhor, será refletir a luz de Cristo, não querendo ser como o sol que tem luz própria, querendo ser como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo. Me lembro aqui, para terminar, do que Josué faz logo ali, né, no momento entre o deserto e a terra prometida, né, faz uma conferência nacional do povo de Deus, e ele deve ter visto quão maravilhosas coisas o Senhor fez para ele, né, durante o deserto e para o seu povo. Todos quiseram morrer no Egito e aquilo foi respeitado, mas Josué sabia que Deus poderia fazer acontecer aquilo que havia prometido, que era entrar em Canaã. E é interessante que diante de tudo o que Deus faz por nós, do que fez por você, do que fez por mim, isso deve servir para que nós cresçamos em nosso comprometimento diante da obra que nos é proposta. Nós cresçamos em comprometimento diante do que estamos fazendo aqui. Eu já disse que nós não podemos ficar como aqueles cachorros lá do sertão, que ficam no mormaço, balançando o rabo para um lado para o outro, para um lado para o outro. A gente tem o que fazer. Nós temos que proclamar a palavra da salvação para o mundo. Não sejamos frouxos. Não sejamos covardes. Não sejamos covardes. O Senhor quer que nós nos envolvamos, e é somente assim que daremos propósito à nossa existência. Josué reúne o povo ali. Josué é conhecida essa passagem de 24, capítulo 24, versos 14 e 15. Nossa resposta não pode ser diferente dessa. Que você olhe para o mundo e respeite os deuses, que qualquer pessoa quiser seguir qualquer Deus, siga. Mas e você? Você está seguindo quem? Você está seguindo o Deus que chegou a Moisés e diz: eu sou aquele que é, eu sou o que é. Eu não sou projeção
da mente de ninguém. Eu sou o Deus que é, e não a projeção da sua mente. Quem é que você está seguindo? Vamos ler Josué 24, 14 e 15, que as Escrituras dizem: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amados irmãos, se há alguém que não entregou a sua vida ao Senhor, o momento é agora. É agora. Vem aqui para que nós possamos orar por você. Eu não posso entregar nada. O que eu posso é lhe encaminhar para algo que vem diretamente do Senhor. Se há alguém, eu só chamo uma vez também. Se há alguém, vem agora. Tem alguém, levante a mão. Não tem ninguém. Se você está na sua casa ouvindo essa mensagem, seja agora ou seja pela internet, ore, entregue a sua vida ao Senhor. Sua oração tem que ser tão complexa quanto foi a do ladrão na cruz. Ou seja, nada de complexa. Chega ao Senhor e diz assim: Deus, lembre-se de mim no paraíso. Entregue o seu coração a Deus. Vivencie uma nova realidade. Passe a viver de forma diferente. Encha a sua vida de propósito e de sentido. Coloque as coisas em perspectiva. Não deixe que as coisas pormenores da nossa existência tomem o lugar que é do Senhor. Ore ao Senhor. Entregue sua vida a Ele. Qualquer coisa, pode mandar um WhatsApp aqui para o Defesa da Fé, que é 84 981 85 1517, que alguém acompanhará você na sua oração. Não estou chamando você para essa igreja. Você pode ir para qualquer igreja que você quiser. Não estou chamando você para cá. Procure pelo menos uma igreja bíblica. Estou lhe chamando para um relacionamento com aquele que criou os céus e a terra e é capaz de preencher um coração vazio e desesperado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por ter nos dado as Escrituras, que é a orientação que temos para vivermos poderosamente essa vida. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que seu Evangelho é um Evangelho de poder, é um Evangelho de transformação, é um Evangelho de impacto. Obrigado, Senhor, por nos colocar, nos dar a oportunidade de sermos soldados em teu exército. Sabemos, Pai, e como já disse o escritor, esse mundo, nós somos como um exército em um território ocupado. Mas como um soldado em um exército em um território ocupado, não podemos ser frouxos, cambaleantes em nossas pernas. Não podemos zigue-zaguear no curso de nossa vida. Temos que saber qual é o alvo. O alvo é Cristo e devemos ir nesta direção. Pode dar sangue na canela, pode ter terremoto, coronavírus 1, 2, 3, 4 mil, pode dar o que quiser, mas nada nos afastará da convicção de que estamos aqui para refletir a luz de Cristo Jesus para este mundo desesperado e em trevas. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é no nome do Teu Filho, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui em uma só voz dizemos... Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.